Oi, bom dia para você. A alta dos alimentos chegou a 7,69% em 2024 e ajudou a puxar a inflação no ano. A inflação oficial brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, fechou o ano passado em 4,83%. Resultado acima do teto da meta da inflação para o ano, que era de 3%, com tolerância até 4,5%. A alta em 2024 ficou acima da taxa de 2023, que fechou em 4,62%. O grupo Alimentação e Bebidas, que é o de maior peso no cálculo do IPCA, foi o que teve a maior alta entre os componentes do índice em 2024. No acumulado do ano, a inflação desses itens foi de 7,69% e respondeu por 1/3 da alta do IPCA em 2024, segundo o IBGE. A taxa é a mais alta desde 2022, quando chegou a 11,62%. A carne respondeu por 0,52 ponto percentual da taxa de 4,83%. Os preços de carne subiram 20,84% em 2024. As carnes foram o principal item que contribuiu para a alta do IPCA como um todo. A safra de 2024 do café está estimada em 54,79 milhões de sacas beneficiadas, uma redução de 0,5% se comparada à produção obtida lá em 2023. O clima influenciou entre o segundo e o terceiro levantamentos realizados pela Conab. Com uma produção estimada em 54 milhões e 700 mil sacas beneficiadas, a safra do café no Brasil deve confirmar uma redução de 0,5% em relação à safra passada. Mas em algumas regiões, como em Garça, o resultado será pior ainda. Problemas como a estiagem e as altas temperaturas registradas nos períodos de desenvolvimento das lavouras comprometeram seriamente a produção este ano. É possível observar aqui nessa planta, né, onde nós deveríamos ter aqui os frutos, né, oriundo de uma florada toda preparada pelo produtor no ano passado, né. Infelizmente a planta não suportou os níveis de estresse térmico, né, de altas temperaturas e também do estresse hídrico, e ela teve quase que 100% de abortamento, né, não tendo pegamento de flor, não temos frutos, então impacta diretamente na produtividade da lavoura do produtor. O consultor técnico explica que as condições enfrentadas nos cafezais da região também devem comprometer a próxima safra. A prova disso está no desenvolvimento menor do que o esperado. A retomada da planta, né, depois da colheita, né, já sentida dos estresses que ela sofreu, né, durante o processo produtivo, né, a retomada foi tardia, então ela recebeu chuvas mais tardes, então ela está vegetando menos, ela está mostrando ramos menores, né, um número menor de internódios, o que consequentemente pode impactar também na próxima safra, numa redução significativa de produtividade. Por causa disso, muitos cafeicultores da região preferiram decotar e esqueletar os cafezais, uma espécie de poda drástica, técnica utilizada para tentar minimizar os prejuízos de uma safra ruim, apostando em uma condição melhor para o desenvolvimento das lavouras no próximo ciclo. Diante deste cenário, as perspectivas não são muito animadoras para o setor, que estima uma queda de 30% a 40% na produção na próxima safra, com uma possível recuperação só em 2026. A gente estima algo em torno de 30% a 40% na queda de produtividade, somando a quebra de colheita, né? E as áreas cortadas que também não vão produzir mais o ano que vem. Então ela deve de ficar em torno de 30% a 40% de quebra aí para o próximo ano. Por outro lado, com menos produto no mercado, o café acaba de bater o recorde de preço, passando dos R$ 2.200 a saca. Principalmente porque, além do Brasil, outros países produtores, como o Vietnã, enfrentaram problemas este ano. Que impactou diretamente na produção do café, os grãos foram miúdos e produziu menos. Além disso, também o Vietnã, que é o segundo maior produtor mundial, teve problemas climáticos sérios também e impactou bastante na produção. E isso fez com que os preços, o mercado de café, ele funciona muito em função do presente e também da perspectiva futura de fornecimento. Então, isso fez com que o mercado se antecipasse,
começasse a comprar um pouco mais o café, isso fez com que o preço subisse e se resguardasse com uma possível falta lá na frente. Então, a explicação não é tão difícil da gente entender, mas é basicamente uma falta do produto, né? Existe um temor no mercado de que possa vir a faltar café, né? De maneira geral para o consumidor. A Conab comprou 11 toneladas de sementes de amendoim, feijão e milho e distribuiu a 200 famílias de agricultores assentados no Distrito Federal. A entrega faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos aprovado pela Conab. As sementes vão ser fornecidas por agricultores familiares da Associação Estadual dos Pequenos Agricultores de Goiás, da cidade de Catalão. O valor pago pela Conab foi de R$ 297 mil. Líder mundial na exportação de carne de frango, o Brasil vem apostando na automação para garantir qualidade, padrão e preço. Os grandes produtores já trabalham com essa tecnologia. O Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor de carne de frango do mundo. Foi pensando nos bons resultados que o setor oferece, a granja, que fica em Tietê, aumentou a produção. Começamos com uma granjinha com 15 mil aves e hoje chegamos a 650 mil aves. E é o objetivo, mais 2 anos, chegar a 1 milhão de aves. A granja conta com 11 aviários. Os pintinhos vêm para cá com 1 dia de vida, alojados em um espaço moderno e tecnológico. Eles recebem cuidados especiais para se adaptarem ao ambiente do criatório. Aqui eles fornecem calor adequado, numa temperatura de 31 graus, até que desenvolvam suas próprias capacidades de regulação térmica. Também garantem uma dieta saudável e balanceada, com água limpa e fresca. A tecnologia está presente também na infraestrutura da granja. Os equipamentos instalados para fazer a ventilação, bem como a regulagem da temperatura e da umidade, são todos automatizados. Tudo tem seu prato de comando no fundo. Começa a comer a comida lá, ele começa a ligar sozinho, que nem agora está acionando. Ele vai acionando, o exaustor, tudo por temperatura, liga sozinho, desliga sozinho. Então, tudo é bem mais fácil hoje na parte da granja. A iluminação é controlada para o desenvolvimento das aves. Uma luminosidade muito intensa deixa os frangos mais agitados e, consequentemente, eles gastam mais energia, o que prejudica o crescimento. Assim, os sensores são utilizados para controlar de forma automática a iluminação. Os frangos ficam uma média de 40 dias para engorda. A granja conta com 2 silos, com capacidade para mais de 54 toneladas de ração, que precisam ser abastecidos a cada 2 dias. O frango desse aqui, chegando numa certa idade, ele come uma média de 5, 8 toneladas por dia, essa quantia de frango. Então, proporcionalmente aí, essa comida dá para 4 dias, mais ou menos. Tem que ser reabastecido de 2 em 2 dias, geralmente. É que nem a água. O frango, por exemplo, depois dos 30 dias até a ida embora, ele toma mais ou menos uma média de meio litro de água por dia. O preço da tilápia encerrou 2024 com novas quedas. As cotações da tilápia comercializada viva ou no gelo tiveram novas quedas em dezembro, embora menos intensas que em meses anteriores. Pesquisadores do CPEA explicam que o movimento de baixa seguiu atrelado à alta disponibilidade de animais prontos para abate. Além da produção crescente, houve ganhos significativos no peso médio do animal durante o segundo semestre de 2024. Quanto às exportações, a alta do dólar e a disponibilidade interna elevada impulsionaram fortemente os embarques brasileiros de tilápia em dezembro. Foram 2.100 toneladas enviadas ao exterior no período, volume 40% superior ao do mês anterior e 202% acima do registrado em dezembro de 2023. A chuva frequente tem animado os produtores de laranja, mas o bom rendimento da safra 2025-2026 ainda é incerto.
A safra está se desenvolvendo bem em um cenário mais positivo que o registrado no mesmo período do ano passado, no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Pesquisadores do CPEA explicam que isso se deve ao bom volume de chuvas no cinturão citrícola nos últimos 3 meses de 2024, após longa estiagem e calor que prejudicaram a temporada anterior. Apesar do otimismo, uma colheita de qualidade depende da continuidade das chuvas em volumes satisfatórios no primeiro trimestre. Se você é produtor, sabe como é difícil cuidar das vacas leiteiras, não é? As preocupações são constantes, mas e se eu te dissesse que existe uma solução que vai transformar a maneira como você cuida do seu rebanho? Quero apresentar o Sense Hub Dairy e o Sense Hub Youngstock. Sense Hub Dairy é uma tecnologia da MSD Saúde Animal que monitora o comportamento dos animais. Essa ferramenta detecta o cio, os animais em estresse térmico ou com possíveis problemas de saúde e alerta sobre mudanças de rotina na fazenda de forma inteligente. Já o Sense Hub Youngstock é a super novidade em monitoramento. Chega para transformar a criação de bezerras desde os primeiros passos, oferecendo tratamentos mais assertivos e vacas mais produtivas no futuro. Invista hoje no futuro do seu rebanho e monitore com o Sense Hub. Acesse o Instagram, @alflexbrasil e saiba mais. A safra de arroz está quase completa no Rio Grande do Sul e a semeadura praticamente concluída. A safra do grão alcançou quase o total da meta planejada. A semeadura está praticamente concluída com 927 hectares de arroz irrigado plantados no estado, representando 97,84% da intenção projetada inicialmente. A área mais impactada foi a região central do estado, com apenas 84%, devido a atrasos na reconstrução de áreas. A Emater Rio Grande do Sul projeta uma produtividade média de 8,4 mil quilos por hectare para esta safra. O plantio da segunda safra de milho e de feijão começou no Paraná. Já foram plantados 32 mil hectares para a nova temporada. O milho deve ocupar mais de 2,5 milhões de hectares e o feijão 381 mil hectares, segundo o boletim da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Quem vai dar um panorama sobre a safra de grãos no Paraná é o Carlos Hugo Godinho, que é engenheiro agrônomo do Departamento de Economia Rural do Estado, DEAL. Bom dia, Carlos. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Carlos, antes da gente falar da segunda safra, traz para a gente, por favor, os destaques da primeira safra que está colhendo, né, com uma boa expectativa, é isso? Exatamente, a gente está começando timidamente a colheita de soja, principalmente na região oeste do estado, e a expectativa é que a gente colha mais de 22 milhões de toneladas. A gente tinha uma condição muito boa de safra até o momento, porém, nos últimos dias, especialmente nos últimos 15 dias, têm sido registradas poucas chuvas aqui no estado e com isso a gente tem uma certa preocupação, inclusive porque tem mais 10 dias sem previsão de chuvas fortes, então, de maneira geral do estado. Então, acaba preocupando um pouquinho, mas ainda é uma expectativa de uma safra que seja boa, que junto com a safra de milho, com a safra de feijão, que é a principal que está sendo colhida já efetivamente, elas possam ter uma boa oferta de produção. Inclusive o feijão teve um incremento bastante grande de área na primeira safra e devem praticamente dobrar a produção de feijão, chegando a praticamente 330 mil toneladas se confirmar. Carlos, ainda falando sobre 2024, né, foi um ano muito desafiador em relação ao clima, né? Em várias áreas do país, pouca chuva, em outras, chuva demais, né? Para o Paraná, qual que é o balanço que você faz para a gente em relação aos desafios climáticos do ano passado e que, né, tem impacto, obviamente, agora também? O que nós observamos é que o regime hídrico ele foi bastante irregular até o Natal, pelo menos, né, que depois disso a gente tem um pouquinho de falta de chuva já nesse momento, mas que as temperaturas elas foram muito altas e isso em alguns lugares pode trazer algumas surpresas negativas em termos de produtividade. Mas, de maneira geral, ainda foi uma safra bastante positiva, pelo menos até esse momento,
comparado à safra de 2023, quando a gente sim teve muitos problemas de seca e com o calor excessivo também, diminuindo bastante as produtividades. Fica aí só uma parte, é uma área relativamente pequena aqui no estado, mas as nossas áreas de arroz, pelo segundo ano consecutivo, elas foram afetadas por cheias no Ivaí, no rio que é o principal rio onde estão as margens dele que está a produção aqui no estado, e com isso a gente deve ter perdas nessa produção, mas a gente tem uma participação diminuta na produção nacional, é bom se diga, tanto que a gente está observando já os preços aí do arroz caindo. Carlos, agora em relação à segunda safra, quem determina o ritmo de plantio, se é mais acelerado ou se é um pouquinho mais devagar, é justamente o clima. O clima e a própria maturação da nossa primeira safra, né? Hoje, o estado é basicamente ocupado por soja, tem algumas áreas que ainda tem plantios para a parte de grãos, né? Tem plantios de feijão e plantios de milho, mas 93% da área é de soja aqui no estado. E isso acaba fazendo com que, à medida que o ritmo da colheita de soja avance, é isso que vai determinar um pouco o ritmo da colheita, do plantio da segunda safra. Então, o clima também é muito importante nesse momento. Por exemplo, a gente começou a colher soja com algumas áreas um pouco mais relevantes no oeste já. Só que a gente não tem uma condição boa de umidade de solo. Então, os plantios até pelo menos o dia 17, quando é previsto que entre algumas chuvas mais volumosas no estado, eles devem ficar praticamente parados, não aproveitando essa colheita da soja que já está evoluindo lá. A colheita de feijão, por outro lado, que está evoluindo bem com esse clima seco aqui no sul, já possibilita a entrada de alguns plantios em algumas áreas, mas essa área do estado não é uma área que plante muito milho segunda safra em função das geadas. A gente tem basicamente dois climas aqui no estado, no norte e no oeste são um clima mais quente, que tem poucas geadas, mesmo no inverno, e aqui no sul do estado, no sudoeste, essas geadas são frequentes. Então, o plantio de milho ele fica muito limitado nessa região à safra de verão, diferente da região oeste e norte, que pode plantar até março, eventualmente. Carlos, você comentou sobre essa questão da falta de chuva, né? Como ela preocupa os produtores em relação ao andamento do trabalho da primeira safra. E, obviamente, tem impacto também em relação ao plantio, né? Exatamente. Essa falta de chuva justamente que talvez não tenha possibilitado nós termos, por exemplo, hoje 1% da área de milho já plantada da segunda safra. A gente vai aguardar um pouquinho mais para que essa umidade seja melhor e com certeza vão ter produtores também que mais próximos das previsões de chuva, se elas forem previsões volumosas, que eventualmente até plantam um pouquinho antes, com o solo seco ainda, aguardando essas chuvas. Não é o ideal agronomicamente, mas economicamente ele acaba sendo vantajoso para o produtor, já que ele fica com um risco menor de perder essa safra lá na frente por causa de geadas. Feijão tem cerca de 6% de área semeada, o milho você citou agora cerca de 1%. Está sendo feita a rotação de cultura no mesmo ritmo dos anos anteriores, se a gente pudesse comparar? O plantio está evoluindo, por enquanto, num ritmo muito parecido. O problema é que ele já podia estar um pouquinho mais adiantado. É claro que agora, né, nesse primeiro momento, essa escala é muito pequena, então não vai fazer uma grande diferença. Mas se essa estiagem persistir, isso começa a atrapalhar bastante os produtores que estão nessa linha limítrofe aí entre ter e não ter geadas, que tem que plantar agora para não ter problemas futuros com milho em frutificação no inverno paranaense, que costuma ser um inverno rigoroso em parte do estado. Carlos, na sua avaliação, o clima, ele é o fator mais desafiador para o produtor rural atualmente, que muitas vezes não tem ali um sistema de irrigação eficaz, ou acesso a créditos, ou um seguro rural. Qual que é a sua avaliação? O clima ele é um fator determinante, claro, e o produtor acaba sempre escolhendo as culturas baseadas no risco climático,
mas outro fator importante também é o preço. O preço hoje dessas duas culturas, então o feijão quanto o milho, está num momento bastante diferente. Enquanto o milho ele evoluiu de 50 para 60 reais a saca aqui no estado, motivando o produtor a aumentar a área, ainda que tenha tido um aumento muito tímido de área. A gente passou de 2,53 milhões de hectares para 2,56 milhões de hectares por enquanto. Então é um aumento só de 1%, poderia ser até maior, visto que a gente tem possibilidade agronômica para isso. E acabou sendo a principal escolha do produtor, que teria como alternativa o feijão, que já está num momento bastante ruim em termos de preço, se a gente for analisar como ele estava há um ano atrás. Há um ano atrás, o produtor estava plantando essa segunda safra, estava plantando, esperando plantar uma área recorde, que se confirmou. A área foi recorde, a produção foi recorde, mas isso era no momento que o feijão estava sendo pago, estavam sendo ofertados valores de até R$300 por saca no feijão. O que não se consolidou, mas voltou para os patamares de R$200, R$250, que ainda era um patamar bastante bom e bastante rentável para o produtor poder ter uma lucratividade boa na sua área. E com uma produção cheia, melhor ainda. Porém, esse ano a gente já está identificando preços em torno de R$170. Esses preços eles já não são tão motivadores, especialmente nesse momento que a gente ainda não tem uma safra consolidada na segunda safra. Nós plantamos 2 safras aqui no Paraná. A primeira ela é semeada a partir de agosto e está sendo colhida agora, já foi 65% colhida. Ela tem uma produtividade que está vindo muito bem, e com isso uma oferta de produção muito boa, em virtude do aumento da área, que foi de 57% no ano passado. Essa já é uma área consolidada, também oferecendo uma produção consolidada praticamente aí de mais de 300 mil toneladas nesse período, o que pressiona bastante os preços. Então, o clima, sim, ele é muito desafiador, mas também acaba tendo essa questão dos preços sendo muito desafiadora para o produtor, especialmente porque ele corre muito risco ainda, nesse caso do feijão, que ainda não está colhido totalmente e que se colhe acaba atrapalhando uma próxima safra. Para produzir tem que investir, né? E não é pouco, não. Agora, Carlos, você mencionou há pouco que em relação ao arroz, a produção não é tão expressiva. Mas e no caso do feijão e do milho, né? Qual a importância dessas duas culturas para o estado? Aí o feijão, nós somos destaque nacional. Paraná é o principal produtor de feijão do Brasil, oferta praticamente 25% da produção brasileira. Crescemos de área nesse ano, então essa participação pode vir ainda maior. E principalmente se a gente for considerar o feijão preto, que é o feijão mais cultivado aqui no estado. Hoje, nas 2 safras, já foi diferente no passado isso, mas hoje as 2 safras têm predominância de plantios de feijão preto, não de feijão carioca, e sendo a maior oferta desse produto para o país. Agora a gente está inclusive observando, com a entrada da safra, finalmente os preços do feijão preto voltando para patamares abaixo do feijão carioca, que é uma tendência normal das culturas, até em função das produtividades que elas oferecem, e que estava invertido há muito tempo, mas agora, com a entrada da safra, esses preços do feijão preto já estão mais baixos e acabam, com isso, inclusive, pressionando o mercado varejista, que deve encontrar daqui a pouco o produto mais barato nas prateleiras dos mercados. E o milho, a segunda safra, é também a nossa safra mais importante dentro das 2 safras, né? A primeira safra tem uma oferta restrita, uma oferta de nicho, e já a segunda safra uma oferta muito grande. A gente pode chegar a produzir 15,5 milhões de toneladas se o clima correr bem, lembrando que a gente mal iniciou esse plantio de momento e que começa um pouquinho atrasado, o que já não é bom, porque diferente da soja, que quando planta um pouquinho atrasada, ela está mais perto do período ideal. O milho não. O milho, quanto mais atrasado a gente planta, mais longe ele está do período ideal, e com isso acaba prejudicando potencialmente o desenvolvimento das plantas. E é uma cadeia muito importante também para outras cadeias do estado, como a cadeia de frango, como a cadeia de suínos e mesmo a cadeia de leite.
Então, isso acaba tendo um reflexo nas outras cadeias e essa boa produção tem que ser garantida, visando que a gente tenha uma produção, uma ração ofertada barata para essas outras cadeias. Para a gente fechar, vamos dar um panorama da soja e do trigo. Então, a soja, a gente tem essa preocupação agora, especialmente em função dos últimos dias terem sido secos, mas é bom se dizer que a gente está com 90% das lavouras em condições boas, que ainda é um percentual maior do que o observado em 2023, por exemplo, quando a gente teve uma safra recorde. Então, deve vir um pouco piores as condições nas próximas semanas, em função dessa falta de chuvas, na próxima e na seguinte ainda, visto que não tem previsão de chuva, mas a partir daí deve se regularizar a oferta hídrica no estado, esperamos assim, pelo menos, né, se as previsões se confirmarem, e a gente ainda pode ter uma boa safra, a gente tem que aguardar um pouco para saber como que vai ser o desempenho do clima. Já a questão do trigo, ele fica um pouquinho mais restrito em função de que o milho ganhou área, ainda que seja uma área muito pequena, ele já fica um pouco levemente prejudicado em termos de expansão nas outras áreas, norte e oeste, mas ele pode ter aí um ganho em cima de áreas de aveia aqui no sul do estado e no sudoeste, e com isso pode ter uma área melhor, e daí a gente espera que recupere as produtividades, que foi um ano muito ruim para o trigo esse, a gente teve uma quebra muito grande, e uma área normal plantada, a gente pode facilmente superar 3 milhões de toneladas, que é bastante mais do que as 2,3 milhões de toneladas que nós colhemos esse ano, principalmente em função da seca que assolou o estado. Olha, Carlos, Paraná é um estado muito importante para o nosso agro, né? Achei muito fundamental a gente trazer essa análise aqui. Claro, vamos torcer para que os melhores resultados aconteçam ao longo do ano. Estamos sempre de portas abertas para vocês trazerem atualizações para a gente. Tá certo, Kelly. Obrigado, agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, estamos à disposição. Obrigada e um bom dia para você. Essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!